Boa noite, meus irmãos, mais uma vez, graça e paz. É um prazer enorme, irmãos, poder apresentar aqui o Guilherme e o Daniel. São duas pessoas muito queridas. Eu congreguei, irmãos, na cidade de Poços de Caldas durante 5 anos, de outubro de 2013 a dezembro de 2018. Então lá eu tive a oportunidade de conhecer irmãos maravilhosos, entre eles o irmão Daniel, diácono lá na nossa igreja, a PIB de Poços de Caldas, e o Guilherme. O Guilherme era diretor da escola bíblica e tive o privilégio de aprender muita coisa boa com ele. E hoje ele esteve aqui de manhã, né, nos abençoou e vai continuar nos abençoando agora, trazendo a palavra do Senhor. Por favor, né? O Guilherme casado com a Alicia, pai do Miguel, do Marquinhos, que é Marcos, mas é Marquinhos, da Marília. É um homem de Deus que muito abençoou a nossa vida e vai continuar nos abençoando. Você pode estender sua mão para cá para nós orarmos pelo Guilherme? Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, e muito obrigado, Senhor, pela vida do Guilherme, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas através da vida dele. Peço que o Senhor continue abençoando ele, meu Pai, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor use o teu servo, como o Senhor tem usado, para ministrar sobre as nossas vidas, para trazer a sua palavra, que o Senhor já tem falado ao coração dele, também falar aos nossos agora. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu não sei apresentar não, né? Então você termina de se apresentar. A graça e paz, irmãos e irmãs. A graça e paz, irmãos e irmãs. Amém. Agora eu ouvi. Eu acabei de dizer para o pastor Anderson ali, ele virou e falou assim, esse menino é bom, né? Eu falei para o Isaías, eu falei assim, mas ele veio por empréstimo. Sabe quando o jogador fica no empréstimo? Aí ele tem que retornar para o clube de base, tá? Eu não aceito, né? Não aceito, viu, Nayara? Não aceito. E já leva já a dona Glória e o seu Isaías também, porque aí já resolve, viu, pastor? Nós não estamos felizes, viu? Felizes por vocês, né? Essa família é muito abençoada. Eu queria mais uma vez agradecer a acolhida que nós recebemos aqui. Gente, vocês são gente bacana demais, velho. Tá louco, hein? A gente chegou aqui, parecia que a gente estava no hotel, né? Tudo assim, do bom e do melhor. O bagunçado é que a gente volta, né, Daniel? Aí a gente volta. Eu queria agradecer muito, muito ao irmão Isaías, à irmã Glória, pais a Nayara, ao Isaías, que receberam a gente. Nós somos hoje a Maripá. Eu não sei nem que palavras usar, né? Eu me senti uma pessoa importante, me senti uma pessoa querida, acolhida. Eu falei, fazia tempo que eu não me sentia assim, né? Eu recebi um carinho no meu coração, fiquei muito feliz. Obrigado, pastor Anderson, a sua família, aos demais pastores, pastor Flávio, ao seminarista Alvinho, né? O Alvin, né? O Antônio, o Tiago, pessoal, eu fico até com medo de esquecer. Eu me faço acompanhar, meu parceiro de caminhada aqui que veio comigo, o irmão Daniel, diácono da nossa igreja. Daniel, cara, é essencial você tá aqui, né? Meu coração também fica muito tranquilo de poder dividir essa viagem com você. É uma pessoa muito querida nossa lá. Meus amados irmãos, eu não sou pregador, tá? Então vamos assim, crie porcos, mas não crie expectativas, tá bom? Vamos resolver isso na nossa vida. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia aí. Pastor, nós vamos até que horas aqui, hein? Até 9? Então aqui é quando eu estiver me excedendo, ô Daniel, você fala assim, ou qualquer irmão fala assim, Faraó, deixa meu povo ir. Tá bom? Faraó, deixa meu povo ir, né? E aí eu vou dosando aqui, tá bom? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí no Evangelho de Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13. Eu não sei se o pessoal da técnica põe também o texto bíblico. Põe? Ah, bacana.
Se tiver a versão, nova versão internacional, a NVI, beleza. Se não tiver, não tem problema. Eu vou lendo aqui pela minha versão e vocês acompanham aí. Lucas, Evangelho de Lucas 24, a partir do versículo 13. Vamos ler a palavra do Senhor. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversava a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam, com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram, não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar em sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como que ia mais adiante. Mas eles insistiram com ele: fique conosco, pois a hora vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com ele. Quando estava à mesa com ele, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Vamos orar mais uma vez? Pai, a tua palavra está aí, ela basta. Basta o que o Senhor quer dizer por meio do texto. Eu peço que o Senhor me reduza a nada e fale o que o Senhor deseja falar. Em nome de Jesus. Amém. Tinha acabado de acontecer uma tragédia em Jerusalém. Jesus de Nazaré, o Messias, que a tantos ensinou, o Messias que tanto ministrou, curou, tanto que fez, demonstrando a glória de Deus, havia morrido. E havia morrido de uma forma violenta, havia morrido de uma forma trágica. Jesus foi crucificado.
E os discípulos de Jesus, que criam nele como Messias, assim como todos os judeus que criam, que queriam a redenção de Israel, viram que o mestre, o Messias, estava morto. Eu gostaria de contextualizar, porque Jesus, para a maioria das pessoas, para a maioria dos seus discípulos, ainda nem mesmo era reconhecido como o Messias que nós conhecemos hoje, com essa clareza de detalhes. Jesus ainda no coração de alguns, ainda seria um líder, ainda seria alguém que iria resgatar a glória passada de Israel. Os discípulos mais próximos começavam a compreender que o reino de Deus, que o reino de Jesus é um reino espiritual, é um reino que começa aqui, mas ainda não. Mas alguns deles ainda não entendiam, não compreendiam que o Messias, o Filho de Deus, viria pobre, que o Messias, o Filho de Deus, ensinaria por pouco tempo, ficou 3 anos apenas, que o reino dele, aparentemente material, duraria apenas isso. Eu gostaria de contextualizar para você entender o que iria no coração dos discípulos. Você caminhou, você seguiu um mestre durante 3 anos, viu o mestre fazer milagres, viu o mestre ensinar, e daqui a pouco o mestre é preso, julgado, condenado e morto de uma forma violenta, trágica. Como que você estaria? Você que depositou todas as esperanças naquele homem, naquele mestre. A contextualização é importante para você entender que havia discípulos de Jesus. A gente conhece os 12, né? A gente conhece os 12 discípulos. Mas tinha mais gente caminhando com Jesus. E esse povo todo olhava para aquele monte, para aquele Calvário, e via uma cruz na qual o mestre tinha morrido. Meus amados irmãos, a primeira coisa que eu gostaria de dizer para você compreender e para você aceitar, é de que expectativas existem, mas expectativas existem e podem ser frustradas. Essa conversa minha, de que expectativas existem e podem ser frustradas, não enche igreja. Não enche evento. Porque nós estamos acostumados numa cultura de êxito. De que você faz, de que você acontece e tudo dá certo. Mas existem horas, existem momentos que as coisas não dão certo. Bem-vindo ao mundo. O mundo não é um mar de rosas. Como diz o João Alexandre na música dele, do Feirante, arruma a cangalha na cacunda, porque rapadura é doce, mas não é mole não. Quem foi que te disse que a vida é um mar de rosas? Quem foi que te disse isso? Não é aqui. As nossas expectativas, em algum momento, podem ser frustradas. E eu quero que você olhe para o texto, porque quando o texto diz assim, naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. Esses 2 discípulos de Jesus, tinham acompanhado a tragédia do mestre morto e estavam, fugindo, se precipitaram para ir embora, e bem provável ir embora para casa. Tem hora que você se frustra e o que você quer ir, para onde você quer ir, é para ir para casa. Tomar um belo banho. Deu. Hoje, acabou. 2 discípulos dele, de Jesus, um chamado Cleopas, outro a gente não sabe o nome, estavam saindo de Jerusalém, onde as coisas aconteceram, e estavam indo embora. E bem provável que tenham ido embora depressa, se precipitando. Nem esperaram os acontecimentos posteriores. Você compreende isso?
Essa conversa é muito difícil, minha gente, porque ela vai contra um monte de conceitos e detalhes que nós ouvimos por aí. Mas as nossas expectativas devem ou podem ser frustradas. É comum, é normal. Mas acontece o seguinte, no caminho, então eles estavam em Jerusalém, geralmente um lugar mais alto, pastor, você me corrija. Jerusalém, geralmente alto. Então, quando você fala subir a Jerusalém, que você estava num lugar mais baixo e você sobe a Jerusalém. Então, eles estavam bem provável descendo, mas era perto, 11 quilômetros, eu não sei que cidade 11 quilômetros é aqui. Se fosse lá em Poços, eu saberia. Seria Santana de Caldas, né? Eles estavam saindo de Jerusalém, mas eles estavam falando sobre o assunto, sobre a tragédia que aconteceu em Jerusalém. E conversavam e discutiam. É importante, amados irmãos, quando você tem uma expectativa, quando você tem uma crise, você elaborar, é importante, elaborar o que está acontecendo na sua vida. Às vezes a gente se cala, mas eles estavam conversando e discutindo. Você tem alguém para discutir suas crises? Tem alguém que você consegue ficar desnudo na frente sem ter vergonha? Eles estavam discutindo sobre o que aconteceu em Jerusalém. E algo muito interessante aconteceu. Jesus, o próprio mestre, aparece e entra na jornada, no caminho. Eu acho isso demais. Veja, você sai da tragédia de um mestre que morreu, de uma expectativa frustrada, mas o próprio mestre aparece no caminho. Gente, é maravilhoso. Jesus aparece no caminho e entra no meio de uma conversa com os discípulos. Os discípulos que estavam tristes, frustrados, talvez fugindo para não ver como que ia desenrolar as coisas, e o próprio mestre, o Messias, entra no caminho, entra na jornada. Uma coisa que o texto que me chama a atenção, é que aí tem uma divisão entre os teólogos e os estudiosos, e que Jesus entra na conversa, e para mim, Guilherme, seria muito mais simples que eles tivessem reconhecido, teria resolvido o problema. As expectativas que foram frustradas seriam já refeitas, restauradas. Mas eles não reconheceram Jesus. E os estudiosos se dividem, porque ou eles não reconheceram porque não reconheceram mesmo, Jesus devia ter uma forma diferente, ele estava com o corpo glorificado, acabava de ressuscitar, era no dia da ressurreição, era domingo, o domingo da ressurreição, então Jesus tinha abandonado os panos ali, ressuscitou e tinha uma forma diferente, é a forma que nós talvez tenhamos num corpo glorificado, ou eles foram impedidos sobrenaturalmente de entender que era Jesus. A grande questão é que eles não reconheceram Jesus. E aí eu faço uma pergunta para o seu coração. Na crise, na tragédia, você reconhece que Jesus está do seu lado? Porque pode acontecer que você esteja passando por uma crise, passando por uma tragédia, e você não reconheça que Jesus está ali do seu lado. E é interessante que Jesus, ele chega para os discípulos, e eles não entendem, né, que é Jesus, começa a caminhar com eles, e Jesus é o tipo da pessoa abelhuda, né? Sabe aquele que entra no assunto, quer pegar o trem e quer sentar na janelinha? Eu acho muito boa essa característica de Jesus, porque ele se mete na conversa, ele não pede licença, ele chega para o pessoal e fala assim, para os dois, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Jesus se interessa pelo tema. Meu amado irmão, minha amada irmã, eu não sei o que você está discutindo pelo caminho. Eu não sei qual expectativa sua foi frustrada, que tragédia pode ter acontecido, que sofrimento você tenha
esteja passando ou já passou, mas eu posso dizer uma coisa com certeza, porque o texto bíblico fala. Jesus está no caminho e Jesus se interessa pelo seu tema. O seu tema é interessante. É bacana demais. O Deus que eu creio não é um Deus longe, um Deus que é um logos apenas, que é apenas uma ideia. Deus que eu creio é o Deus que tem a imagem em Cristo e é um Cristo que é afetivo. Ele é carinhoso, Ele quer me dar ouvidos. Num mundo em que tudo é rápido, num mundo em que nós somos solitários, sozinhos, Ele quer me dar ouvidos. Jesus se interessa pelo tema. Eu não sei, eu acho que um pouquinho de soberba dos discípulos se seguiu aqui. Porque ao invés de simplesmente responder a pergunta que Jesus fez, que é para falar do tema, Jesus recebe uma repreensão. Como não reconheceram Jesus, o Mestre, o Messias, o Rei de toda a terra, o Criador. Gente, eu tô sofrendo aqui com esse negócio aqui. Peraí, vou. Pronto, agora não vai cair. Tranquilo, tá tranquilo. Não, tá bom, tá bom. Onde eu estava mesmo? Beleza. Eu estava falando que, além de não reconhecer o Mestre de toda a terra, os discípulos viram para ele e falaram assim: rapaz, você mora sozinho? Você é um ermitão? Você mora numa caverna? Onde você está? Você viajou? Você não acessou o Google? Você não viu o UOL Notícias? Você não ligou a TV? Você não viu as últimas notícias? Você não sabe o que aconteceu com Jesus de Nazaré? E veja, é sutil, é muito sutil. São 2 discípulos de Jesus, 2, que estavam próximos de Jesus. Eu posso dizer isso porque logo depois que termina a conversa, eles vão até os 11. Então era um grupo coeso. Mas eles falam: olha, você não conhece Jesus de Nazaré? É sutil, mas você não viu o que aconteceu com o Messias? Eles começaram a considerar Jesus, e aqui o texto diz, ele era um profeta, rico, poderoso em palavras e ações perante Deus e os homens. Jesus de Messias, do Rei de toda a terra, vira um simples profeta. A imagem que você faz de Deus não deveria ou não poderia ser alterada pelas circunstâncias. Deus é Deus mesmo quando as coisas não dão certo. Deus continua sendo Deus. Jesus continua sendo o Messias, o Filho de Deus. Mas a tristeza aqui parecia tanta que, olha, ele foi um profeta. Eles contaram só a notícia. Ele foi um profeta rico. Rico não, eu disse rico não, né? Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. É verdade? É verdade. Jesus era um profeta? É um profeta. Rico em palavras. Eles contam a história, os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram no 20. E a expectativa está aqui, no 21. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. Apenas para apontar o nosso primeiro ponto. Nossas expectativas podem ser frustradas. Deus continua sendo a mesma pessoa. Deus não muda. Jesus não muda. Mas as nossas expectativas podem ser frustradas. Eu não sei qual expectativa sua foi frustrada. Ou está sendo frustrada. Mas pode acontecer. É normal. E não é só isso. Talvez enquanto a sua expectativa seja frustrada, possa acontecer a mesma coisa que aconteceu com os discípulos. Porque para explicar, eles não estavam andando? Estavam juntos, conversando? O texto diz que
Quando eles ouvem a pergunta de Jesus sobre o tema, eles pararam. Pararam entristecidos. E talvez eu e você, em algum momento, nas nossas tragédias, possamos ter parado entristecidos com alguma coisa. Pastor Flávio, essa conversa não enche igreja, não é popular. Não é. Não é. Aceitar que tragédias acontecem, que problemas acontecem, que eu adoeço, que eu tenho problemas financeiros, que eu tenho alguma questão emocional, é difícil, mas acontece. Bem-vindo ao mundo, o mundo e a vida não é um mar de rosas. Mas o texto não acaba aí. Quando Jesus vira para eles e respondendo às notícias, diz ali no 23, então ele lhes disse, como vocês custam a entender. O primeiro verbo é entender. E como demoram a crer. Entender e crer em tudo o que os profetas falaram. E a grande pergunta da nossa conversa aqui hoje à noite é, não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? Segunda coisa que eu gostaria de dizer para você, a primeira foi que expectativas podem ser frustradas, não foi isso? A segunda coisa que eu tenho a dizer para você é que, para você chegar na glória, o sofrimento é o caminho. E de novo, é mais um ponto totalmente impopular. Isso aqui não anima ninguém, não é verdade? Eu viro para você e falo assim, amado irmão, sofrer faz parte do processo. E para que você colha resultados bons, para que você veja revelada a glória que Deus tem preparado para você, é necessário, é preciso sofrer. E se você e eu não entendemos isso, você vira essa pessoa que Jesus está descrevendo. Como vocês custam a entender e como vocês demoram para crer que é necessário que haja sofrimento para que nós cheguemos à glória. Essa mensagem aqui é a bíblica, é o que está no texto. Não é uma mensagem para agradar o seu coração. Não é uma mensagem de confissão positiva. Não é uma mensagem de prosperidade. Não é. Não vai ser. Porque além das expectativas serem frustradas, o sofrimento também é ferramenta de Deus na sua vida e na minha vida, para que você e eu experimentemos a glória de Deus na nossa vida. Dessa vez eu ouvi pouco amém. Porque é impopular. Se eu dissesse assim para vocês, amado irmão, fique feliz, você é cabeça, não é cauda, você é mais que vencedor, e você pode tudo aquilo que me fortalece, amém? Aí é mais amém. Mas quando eu falo para você assim, amado irmão, você tem que sofrer para experimentar a glória de Deus, amém? Amém não, né? Amém não, né? Eu sou advogado do Estado. E eu lembro que quando eu me formei, os meus amigos, eles já começavam a ganhar dinheiro com a advocacia. Né? Pegavam uns casos, iam para a empresa e tudo. E eu decidi ir para o concurso público. E concurso público é aquela coisa, né, Isaías? Você pega o edital e zero edital. E estuda. Eu estudei durante 1 ano e meio, 18 meses, 12 horas por dia. Eu usava um protetor auricular interno e um concha. Então eu passei 18 meses ouvindo a minha própria respiração. Eu tinha nojo da matéria. Tinha nojo. Não aguentava mais ver matéria, não aguentava mais estudar para concurso.
Só que no dia que eu estava no prédio do BDMG, em Belo Horizonte, com meu pai de um lado, da minha mãe do outro, recebendo das mãos do governador o meu termo de posse, foi a glória. Não tem posse, não tem cargo, se você não passa 12 horas por dia estudando. Não tem. Eu tinha um tênis. Eu não tinha dinheiro para nada. Então, a minha esposa, que era minha namorada à época, a gente tinha aquele vale-refeição Sodexo. Então, a gente pegava o vale-refeição, comprava uma pizza e ia para casa comer. Eu não tinha dinheiro para sair. Eu tinha uma blusa vermelha, que eu ganhei de um amigo meu da igreja. Que delícia, foi Deus quebrando o meu orgulho, foi Deus quebrando a minha vaidade, falando assim, meu amigo, eu vou dar as coisas para você, mas você vai ter que sofrer, para você entender que, para você usufruir de um lugar de glória, e assim, é uma glória que eu tenho que trabalhar muito, tá bom? Não é glória, assim, que bacana, passei, agora acabou. Mas de você ter estabilidade no concurso, trabalhar com o que você gosta, você servir o povo de Minas Gerais, você tem que sofrer. No caso de Jesus, eles não estavam entendendo uma coisa muito simples. Que Jesus não promete, Deus não te promete vida, simplesmente. Ele te promete vida mediante a morte. O grão tem que morrer para germinar. Não é vida. A vida plena em Jesus importa a morte para o pecado. A vida plena que João fala precisa ter um novo nascimento. Você precisa ser regenerado, ser gestacionado de novo. Tem que ter 9 meses. Tem que ter enjoo. Nós somos regenerados, somos gerados de novo. E isso não é fácil. Isso é problemático. Pastor, a igreja sua é quieta desse jeito? Ou é o tema? Posso ouvir um amém? Porque eu não preciso da confirmação, não, mas eu estou achando bacana. O pessoal curte ouvir sobre sofrimento. Jesus nos desilude. Quem que é o desiludido? O desiludido é aquele que tinha uma ilusão, certo? Estava iludido. E aí, quando você toma um choque de realidade, você se desilude. Posso dizer que a desilusão é uma ferramenta de Deus na sua vida? Porque ela tira, Ele limpa aquilo que não é necessário, aquilo que é supérfluo na sua vida, e te tira de um estado de ilusão para te desiludir, para chegar. Eu não vou mais cair nessa. Eu não vou ficar acreditando que a vida plena que eu vou ter em Cristo é um estado financeiro, de saúde, emocional, em que a minha vida dá toda certa. Não é isso. A conversa de Jesus não é essa. Jesus fala assim, no mundo você vai ter aflição. Eu só vou te dar força, só vou te dar ânimo. Mesmo porque a tua glória, meu amado irmão, não é aqui. A gente começa a viver a vida plena aqui. A vida eterna começa aqui. Mas ela não acaba aqui. E nós perdemos a dimensão do porvir. Aliás, nós falamos muito pouco do céu. A gente fala muito daqui e pouquíssimo do céu. Fala muito de inferno e muito pouco de céu. A gente fala muito de diabo e fala muito pouco do poder de Deus pelo sofrimento, pelas experiências, por tudo. Expectativas podem ser frustradas. E o sofrimento pode ser um caminho na sua vida para você chegar à glória, que bem provável você não experimente nesta vida. É duro, né? A conversa de Jesus é clara. Vocês custam a entender. Isso quer dizer que o seu cérebro está travado. Meu filho mais velho, Miguel, gosta de jogar Fortnite. Quem é que joga Fortnite? Ninguém joga Fortnite? Eu estou vendo gente fazendo assim, ó. Fazendo assim.
Jogos online. Quando acontece da internet falhar num jogo online, não tem pausa em jogo online, né? Ele fala uma expressão muito interessante que eu acho que Jesus usaria hoje no texto, que é bugou. Já ouviu essa expressão? O Miguel, eu tive que entender, né? Porque eu estou ficando velho. O Miguel, 11 anos, ele falou, pai, bugou aqui o jogo. Bugou. Bugou minha cabeça. Quer dizer, teve um bug, um erro. Travou. E Jesus está falando assim, o seu cérebro travou. Você não entendeu. Você não tá conseguindo entender. O seu cérebro travou. E pior do que o cérebro travar, que é o entender, vocês custam a crer. E aí não é o cérebro, aí é o coração. Porque você crê com o coração, não é com o cérebro. O seu coração está insensível. Você andou comigo, você sabia de mim e travou o cérebro e ficou o coração frio. Meu amado irmão, não esqueça, continue com seu coração quente, aquecido, com seu cérebro operante, mesmo quando as expectativas são frustradas. E a conversa é clara. Jesus começa a explicar por que a coisa não deveria travar. Porque estava escrito na Bíblia, já estava previsto, que Cristo deveria passar por todas aquelas coisas para chegar na glória. E nós que somos imitadores de Cristo, nós também temos a certeza de que passando pelo sofrimento, nós vamos chegar à glória. Nós devemos, não é o que Paulo fala, participar dos sofrimentos de Cristo. Pastor, acho que o povo fala assim, você vai chamar esse cara de novo? Não chama nunca mais. Eu acho ótimo, porque eu tenho compromisso nenhum com o que você está pensando. Eu acho legal você crer na palavra de Cristo, mas está aqui, não sou eu que estou falando. Era que tinha que acontecer isso. Vamos seguir aqui. Jesus nos desilude. Expectativas podem ser frustradas, e vão ser frustradas, vai acontecer. O sofrimento é um caminho para chegar à glória. Mas tem um outro tema. Quando a dor é máxima, é que o alívio está próximo. Eu vou dizer de novo, essa frase não é minha, essa frase é do C.S. Lewis, mas é o último ponto que nós vamos conversar. Quando a dor é máxima, é que o alívio está próximo. Amém. Aí sim aqueceu meu coração. É disso que eu estou falando. Jesus, no sofrimento, conseguiu, chegou lá, já estava prescrito, ele venceu a morte e pode nos dar vida. Jesus riu dos inimigos, riu da morte. Tem uma música do Estênio que diz assim, eu vejo, depois que Jesus morreu, o diabo rindo, os demônios rindo, falando, nós conseguimos, beleza, mas aí a história mudou. Eu vejo Cristo nos céus, arrastando inimigos pelo ar, cortando os inimigos no meio, no ar, e a gente acompanhando essa cena maravilhosa, que é ver um monte de demônio estraçalhado. Aí eu posso ouvir um amém. Ele venceu a morte. Ele chegou na glória. Ele teve um corpo glorificado. E aí ele começa a conversar, começa a falar, começa a explicar a Bíblia, começa a explicar Moisés e os profetas, a Taná. Começa a ensinar o que eles já sabiam. E Jesus começa a expor, reexpor aquilo que eles já sabiam. A interpretação que estava errada. Jesus, então, começa a conversar. E quando eles estão chegando já em Emaús, Jesus deve ter dado um migué. Sabe o que é um migué? Gente, eu vou mais para lá. Tá? Vocês ficam aí, beleza, foi bom te conhecer. Os caras, não. Fica com a gente, está tarde. Conhece aquela música Divino Companheiro? É baseado nesse texto. Fica, Senhor, já se faz tarde.
tens meu coração para pousar, faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Fica, tem um pedaço de queijo, um doce de leite. Fica até o arroz secar, como diz lá em Poços de Caldas. E Jesus, que é o mesmo que fala assim, eu estou à porta, eu estou batendo. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Esse aí jantou com esses discípulos, entristecidos. Talvez nesse momento já, mas não. E eles ainda não tinham reconhecido Jesus. Não sabiam que era o Messias. E aí, ele pega e faz uma coisa que é muito simples, que é ceia. Não sei quanto tempo vocês fazem ceia aqui. É de mês em mês? Mês em mês? Geralmente, eu junto meus amigos, eu faço ceia onde eu estou. Pega um pouquinho de café, um pouquinho de pão, vai separando. Fala assim, vamos lembrar de Jesus? Que a ceia, antigamente, era uma refeição bem grande, com um significado muito pequeno. Lembra de mim. Só. Hoje a ceia é uma refeição pequena, com um significado muito grande. Eu não entendo. Por que a gente põe tanta coisa na ceia? A ceia só lembra de mim. Não é isso? Em memória de mim. Faz isso. E aí discute aí se é o corpo de Cristo, e não é. A gente sabe que não é, uma simbologia e tudo. A pessoa começa a discutir. Eu tenho problemas com isso, pastor. Então segue o enterro, tá bom? Jesus ceia com eles, parte o pão. Na hora que ele parte o pão, quando está no versículo 30, então os olhos deles foram abertos. Eu não sei por que aquele ato, aquele momento ali, eles reconheceram. Talvez porque muitas vezes Jesus tenha feito isso com eles, comido junto com eles. E na hora que ele parte o pão, fala assim, parece que eu conheço esse cara. Um olha para o outro e fala assim, rapaz, será? Não é possível. Não é possível. E aí logo eles o reconheceram. Eu não sei que sentimento é explicar isso? Eu não sei. Eu não sei se é alegria, eu não sei se é esperança, eu não sei se é desejo, eu não sei se é amor. Os psicólogos estão aí, eles falam. Só sei que deve ser um negócio assim arrebatador. E fala assim, minhas expectativas não foram frustradas. Ele está aqui comigo. E aí, eu acho mais legal isso. Ele desaparece. Um corpo físico desaparece na frente deles. E aí um vira para o outro. Depois eu falo com você, Roberto. É Deus falando, desliga o celular. E aí um vira para o outro e fala assim, quando ele estava partindo o pão, não aqueceu o seu coração? Foi isso que ele falou? Foi isso não. Não foi quando ele falou sobre a teologia da prosperidade que aqueceu o seu coração? Não foi quando ele prometeu que ia dar dinheiro para a gente e a gente não ia ficar doente que aqueceu meu coração? Não. Enquanto ele estava falando de Moisés e dos profetas e estava expondo as escrituras, o seu coração não estava ardendo? Aí o outro deve ter falado, estava. Meu amado irmão, minha amada irmã, se as suas expectativas foram frustradas e o remédio é alegria, esperança e um coração que arde de alegria, isso só vai acontecer quando você compreender que a palavra de Deus precisa ser verdade viva na sua vida. Não vai ser quando você estiver vendo pregador televisivo, não vai ser quando você estiver fazendo as coisas moralmente corretas, não vai ser, isso tudo é consequência. Vai ser quando você pegar a palavra de Deus, que está aqui, ó, o registro da vontade de Deus. Aí você vai ver o coração arder. Esse é o meu tema. Eu sou professor de escola bíblica. Palavra de Deus é que faz arder o coração. A irmã do louvor, eu não sei como é o nome do louvor, eu sou do louvor também. Música é muito bom, mas música baseada na palavra de Deus. Eu gosto dos cânticos que são palavras de Deus musicadas, é o que eu curto. A gente às vezes se distancia demais, e aí o
que na verdade aquece o coração é: tu és soberano. Salmo 24, dono de toda a terra, do Senhor a terra é a plenitude. Palavra de Deus é que aquece o coração. Para terminar, Jesus, eu acho muito interessante, ele atingiu um nível de existência tão elevado, mas tão elevado, que logo depois que ele desaparece, os discípulos voltam para Jerusalém. Então as expectativas deles, que foram frustradas, são restituídas, são renovadas. E eles voltam para Jerusalém para fazer o quê? Para falar do que aconteceu. Eles encontram os 11 e começam a contar a história deles para os 11. Jesus já tinha aparecido para Simão Pedro e já tinha aparecido para as mulheres. Aliás, um adendo aqui, uma crítica ao machismo dos homens. Algumas mulheres disseram que viram Jesus, como se falando assim, sabe como que mulher é? Mulher é histérica mesmo, fica criando coisa para poder fugir da dor. Mas Jesus tinha aparecido para elas, aliás, apareceu primeiro para elas. Ô, amado irmão, olha o que sua mulher está falando, tá? Só para lembrar, mulher, às vezes tem mais sensibilidade que a gente. Mas eles voltam para Jerusalém, para contar a experiência de como que as expectativas deles foram restituídas. E Jesus chega num nível de existência tão elevado, mas tão elevado, que logo depois os 11 estão reunidos, a portas fechadas, porque estão vivendo a tragédia ainda. E o que Jesus faz? Jesus entra com a porta fechada. Eles acharam que era um fantasma, né? Eu não sei como que o oriental da época. Né? Jesus entra, Jesus ultrapassa a parede. Sabe por que Jesus ultrapassa a parede? Porque Jesus é verdadeiro, Jesus é sólido. Esse mundo que é neblina, isso aqui é neblina. Nós é que somos etéreos, nós é que somos menos densos. Jesus, que é a verdade, o corpo que ele usava era sólido. Então não é Jesus que vira fumaça para entrar dentro da sala, é a sala que já é fumaça. A verdade é que Jesus é o concreto, Jesus é o verdadeiro. Jesus atingiu um nível de existência tão alto, ali mesmo na terra, que ele ultrapassou a parede e depois apareceu para os discípulos. Pulo do gato, você e eu, em Cristo, quando formos glorificados, também teremos corpos como o dele. Eu estou louco para isso acontecer. Eu vou ser um super-herói. Vou andar várias distâncias com um corpo glorificado. Logo depois, Jesus, eu não sei que forma ele tinha, logo depois Jesus aparece a mais gente e ascende aos céus. E o Espírito Santo vem e nos consola. Meu amado irmão, 3 coisas. As suas expectativas, por enquanto, podem ser frustradas. E acontece. O sofrimento não é para ser desprezado. Ele é caminho para a gente chegar à glória. Mas quando a dor é máxima, o alívio está próximo. O alívio está na palavra de Deus e na esperança, na promessa de que Ele nos dá vida, mesmo que seja vida mediante a morte. O pulo do gato hoje é o seguinte: eu gostaria muito que você não desprezasse as suas experiências frustrantes. Meu apelo a você nessa noite é que você ande e permita reconhecer Jesus no caminho. Reconhecer que Jesus se interessa pelo teu tema. Ele está interessado no que você está discutindo, no que você está falando. Ele está interessado, inclusive, na tua tristeza. Mas Ele está interessado em fazer você entender que a tua tristeza e o teu sofrimento talvez sejam necessários para que você experimente a glória, a estabilidade. O meu apelo para você essa noite é que você se comprometa
Se comprometa com a palavra de Deus. Menos Facebook, menos Instagram, menos tempo perdido com bobeira, com bobagem. A gente fica vendo aqueles vídeos do Instagram, eu acho o Instagram bacana, o Facebook, o WhatsApp é muito bom, são ferramentas poderosíssimas, que usadas no reino de Deus podem ser muito úteis. Mas o que vai fazer arder o teu coração é isso aqui, ó. E não é uma leitura intelectual, é uma leitura que o próprio Espírito Santo vai te expor. Você lê e pede a orientação do Espírito Santo. O texto tem que ser afetivo. Então você vai ler: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Na verdade, o texto, esse é o texto. Mas o que o Espírito Santo às vezes fala para você e fala assim: Anderson, do que você está sentindo falta? Eu sou o Deus que supre. Aí sim, aí o Espírito Santo está falando. É com você, não é intelectual. Intelectual nós temos filósofos para fazer interpretação. Nós precisamos nos ater na palavra de Deus, para lembrar de que o sofrimento existe, as expectativas podem ser frustradas. Gostaria que você fechasse os seus olhos. Pensasse aí nas tuas tensões, nos teus problemas. E eu gostaria de apelar para você: volta para Jerusalém, volta para o convívio, volta para contar a tua história é importante. Volta para contar as tuas tensões, as tuas expectativas que foram frustradas. Volta, porque Jesus, além de estar no caminho, Ele está lá também em Jerusalém, te esperando para cear com você. Jesus quer comer junto com você, Jesus quer se relacionar com você, Jesus quer estar perto de você, Jesus quer chorar junto com você o sofrimento que talvez você esteja passando. É normal, é comum. Mas Jesus quer: volta para Jerusalém agora. Não vai embora não se precipita, não foge. Jesus está muito ansioso em ficar junto com você. Pai, aí está a tua palavra, que ela faça arder o nosso coração, agora, amanhã, na semana que vem, no mês que vem e durante toda a nossa vida, até que a gente nem precise mesmo do texto, que a gente esteja junto, face a face, vendo aquele que é o Logos, que é a palavra, que a gente veja, não como um véu, mas que a gente veja claramente o teu Filho amado Jesus Cristo, sim, em toda a sua glória, em todo o seu louvor. Glorifica-nos, assim como o Senhor glorificou o teu Filho. Nos dá vida, mesmo que seja mediante sofrimento, mesmo que seja diante da morte. Faz arder o nosso coração. É isso que te pedimos com todo carinho, bem pertinho do Senhor, em nome de Jesus e no poder do seu Santo Espírito. Amém.